Fala pessoal, tudo bom? Nesse vídeo aqui eu vou comentar com vocês o porquê as palavras podem ganhar diferentes sentidos, diferentes significados a depender do discurso, tá? Que é o assunto que estudamos em semântica, um outro ramo aí dos nossos estudos de linguagem. Tá? Então, para começar, vamos pensar o seguinte aqui. Né? Nós utilizamos as palavras para nos comunicarmos, para fazer comunicação. Mas nós falamos sempre dessa coisa de comunicação, usamos sempre essa palavra, mas dificilmente nós paramos para refletir o que é comunicação. Pensar o seguinte, os nossos sentimentos, as nossas memórias, o que nós imaginamos, quando essas coisas todas estão na nossa cabeça, são posse nossa, né? Só nós possuímos essas coisas. Daí, quando nós conseguimos dar uma expressão verbal a essas coisas todas, primeiro que nós conseguimos refletir acerca delas, tá? E depois nós conseguimos expressá-las, nós conseguimos compartilhar isso com alguém. Então, compartilhar essas coisas que estavam aí na nossa cabeça com outro ser humano, com outra pessoa, é justamente o que nós chamamos de comunicação, de comunicar. Comunicar é tornar alguma coisa comum. Tá certo? Então, maravilha. Vamos pensar o seguinte, para que essa comunicação seja possível, precisa que eu e o meu interlocutor conheçamos alguns sinais, os mesmos sinais sonoros ou sinais gráficos que se dão na fala ou na escrita, para que isso que estava na minha cabeça ganhe uma forma transmissível. Tá? Então são sinais que nós combinamos na sociedade, que as sociedades consolidam ao longo do tempo de maneira combinada, e são sinais que os mais velhos precisam ensinar para os mais novos, para que eles sejam também capazes de se comunicar dentro daquele contexto. Ok? Então, esses sinais, isoladamente ou aparecendo em conjuntos, formam o que chamamos de vocábulos. Vamos dar um exemplo aqui. Peguemos a palavra bola. Temos aqui 4 sinaizinhos gráficos, essas 4 letras, que reunidas formam esse vocábulo. Ou temos dois sons, bola, que também reunidos formam esse vocábulo. Ok? Bom, mas vejamos o seguinte. Como eu disse lá no começo, as palavras servem para comunicar algum sentido, algum significado. Então, se eu e o meu interlocutor sabemos o que significa a bola, se temos em mente com maior ou menor clareza que bola é um objeto esférico com o qual, dentre outras coisas, podemos praticar atividades recreativas, se temos isso em mente e se sabemos que esses sinais convencionados servem para expressar essa realidade, daí a comunicação ficou completa. Ok? Aí o processo comunicativo deu certo. Então vejam só, as palavras são esses sinais que carregam um significado. Vejam só, nós podemos estudar o significado das palavras considerando-as isoladamente ou as considerando dentro de um contexto. Tá? E aqui é muito importante, porque as palavras, elas têm, em regra, um ou mais sentidos convencionados, tradicionalmente convencionados. São esses que nós guardamos, que nós consultamos no dicionário. Okay? Tem palavras com um e com mais desses significados. Ocorre, porém, que dentro de um contexto concreto, de um contexto discursivo concreto, essas palavras, mesmo as que têm mais de um sentido já no dicionário, elas podem estar representando alguma outra coisa, estar evocando algum outro sentido. Bom, então vamos a um exemplo para deixar isso bem claro. Olha só. Pelé cabeceou a bola. É uma frase. Nossa, aquele cachorro está uma bola. Vejam só, usei nas duas frases a palavra bola. Na primeira frase, bola está sendo utilizada no seu sentido mais próprio. Por exemplo, é um objeto esférico com o qual nós praticamos alguma atividade recreativa. No caso, futebol. No segundo caso, porém, vejam só, a palavra bola não está sendo utilizada com esse sentido mais próprio, né? Ela quer representar, ela quer indicar a forma física do cachorro, indicando que ele está mais gordo do que o normal,
né? Mais fortinho do que o normal. Então vejam só, no primeiro caso a palavra bola está sendo utilizada no seu sentido mais próprio e no segundo caso está sendo utilizada em sentido figurado. E daí nós podemos puxar um outro termo então. Quando nós utilizamos as palavras com seu sentido mais próprio, como no primeiro exemplo, dizemos que ela está em função denotativa. Por outro lado, quando utilizamos as palavras em sentido figurado, nesse sentido mais amplo, que se atualiza naquele contexto concreto, nós dizemos que estamos usando a palavra em função conotativa. Essa então que é a duplinha denotativa e conotativa. Guardem isso. Então, todo esse universo das figuras de linguagem, que entram então aí no chapéu das palavras em função conotativa, todo esse universo é estudado pela semântica. E nos próximos vídeos nós falaremos bastante sobre as figuras de linguagem. Fiquem atentos. Por hora, por esse vídeo, basta essa indicação, essa distinção, para que vocês estejam preparados para ver os próximos. Ok? Então, só para finalizar esse vídeo sobre semântica, eu vou citar para vocês uma analogia feita pelo filósofo e educador medieval chamado João de Salisburgo. Ele diz o seguinte: o sentido dá vida à palavra, assim como a alma dá vida ao corpo. Então, se nós equacionarmos bem essa analogia, fica assim: o sentido é a alma da palavra. Então, é justamente isso. É a alma da palavra o que a semântica estuda.